vim falar para vocês, porque as pessoas estão me perguntando, como escrever poesias? Qual a melhor maneira de escrever uma poesia para transmitir às pessoas o que você sente? Aquilo que está impregnado em você, que está dentro de você, e você precisa falar e você precisa pôr para fora. E muitas vezes com insegurança de falar errado, de escrever errado, com insegurança de não conseguir transmitir o seu recado, você fica aí se podando, cheio de talento, cheio de capacidade, e guarda só para você. Não é justo isso, lembra sempre disso. Se Deus te deu um dom, faça valer esse dom. Fale para as pessoas o que você sente, demonstre para elas, sendo a pessoa amada, sendo qualquer pessoa que possa ler os seus versos, as suas poesias, as suas crônicas, expresse isso de maneira simples e agradável. Lembre-se que você não tem que ser um gênio da literatura, você não tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo para criar coisas que as pessoas possam se agradar. Eu tenho um exemplo bem simples para falar para vocês. Um poeta cearense chamado Patativa de Assoré, um dos maiores poetas que eu já vi na minha vida. E Patativa, ele se preocupava em fazer coisas simples. Ele divertia as pessoas com suas poesias, né, com suas rimas, com suas brincadeiras com as palavras, e era um leigo. Era um homem que se fez lá na zona rural, né, um homem simples, que se encantou pela natureza e expressou tudo o que ele podia expressar. Eu já tenho outra vivência, né? Muitas coisas que eu escrevo são baseadas na minha vida real também, mas como eu não vivi como Patativa, de uma vida modesta, simples, perto dele eu não sou simples não, mas eu aprendi a olhar tudo que estava à minha volta, eu aprendi a entender que todas as coisas que estavam ali naquele cenário onde eu vivia me encantavam de alguma forma. Como todos sabem, sendo portador da síndrome de Tourette, eu cresci muito solitário, não é? Então, na época de infância e de adolescência, os meus amigos, não é? Especialmente na adolescência, claro, né? Os meus amigos sempre tinham suas namoradas e eu não é? Na hora que chegava na escola, todos recebiam beijinhos, eu não. E cresci um menino muito carente, mas muito carente mesmo. A minha relação com mulheres era a minha relação com as minhas amigas, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas primas. Eu sempre fui muito rodeado por mulheres. As mulheres sempre me protegeram muito. Por isso todas as poesias que eu crio, não é? Pelo menos 90% delas são homenageando a riqueza, a beleza feminina. Eu tomo muito cuidado, não é? Quando eu estou nas escolas, a maneira que eu trato as minhas meninas, as minhas novas filhas, com o respeito que elas merecem, como eu trato a minha filha. Porque na verdade todas elas passam a ser as minhas filhas a partir desse dia. Procuro mostrar para os rapazes, para os meninos, como tratar uma mulher. Porque vocês são muito novos, não é? Vocês ainda não têm a experiência de vida que eu tenho. Então vocês estão aí se exibindo o tempo inteiro, aquela famosa atitude de pavão, né, de abrir aquele leque, fazer aquela pressão e demonstrar uma coisa que muitas vezes vocês não são. Isso vale para os dois, para o menino e para as meninas. Quando a gente fala em poesia, você tem que lembrar sempre que tudo que você escreve tem que ter uma mensagem. Você não pode fazer coisas a esmo, você não pode simplesmente jogar palavras ao vento e achar que isso é bonito, que isso é inteligente. Não, você vai fazer papel de bobo. Pega, faz como eu faço nos meus romances. Desenvolve ali, num papelzinho antes, começo, meio e fim. E aí você vai e começa a projetar isso, e começa a trabalhar o texto. Não tenha vergonha de escrever errado, não há vergonha nenhuma isso. A vergonha é em não reconhecer o erro e não se esforçar para melhorar. Se você está começando a vida, se você não tem um conhecimento literário o suficientemente bom, aceita a opinião dos outros. Eu, especialmente quando eu escrevo lá pelas redes sociais, eu escrevo muito rápido. Cada poesia que eu faço, vamos falar de poesia que o assunto hoje é esse, não é? Ela tem uma história. Eu acho muito bacana que eu encontro as minhas amigas na rua, o pessoal do Face, né? Você está apaixonado, olha, para quem são essas poesias lindas que você está escrevendo?
não é? Eu até ontem eu escrevi uma chamada Anônima, não é? Que justamente brinca com essa curiosidade das pessoas. Não importa se há alguém para quem você escreve as suas poesias. O importante da poesia é que ela sirva para muitas pessoas. Não importa de maneira tão relevante qual o nome da pessoa para quem você destina o seu amor. Isso eu vou deixar para os livros de história, depois que eu morrer, pesquisar. Porque eles vão pesquisar. Mas o que importa é que essa relação de amor que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho com as minhas amigas, com os amores, com as mulheres importantes da minha vida, que essa relação ela sirva de cura para aquela pessoa que está deprimida, para aquela mulher que acredita que não existe mais homem cavalheiro, que não existe mais gentileza no mundo. Existe, eu sou prova viva disso. Não é? O próprio Roberto Carlos fez uma música agora que é um sucesso imenso. Esse cara sou eu. Então a gente precisa ter a sensibilidade de entender que tudo que você faz tem valor. Mesmo que você faça uma coisa ruim, também tem seu valor. Porque vai servir de referência para que alguém não faça. Quando a gente fala da relação homem-mulher, isso é um pouco melhor de falar, é mais agradável. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 45 anos, eu já errei muito com mulheres na minha vida. Eu me iludi muito também. Né? Eu achei que estava apaixonado, não estava. Achei que alguém gostava de mim, não gostava. Paguei mico que vocês nem imaginam. Mas e daí? Isso faz parte do meu crescimento, faz parte da minha história. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Quando eu sento e faço uma poesia, eu imagino quem está do outro lado. Porque essas poesias que vocês estão vendo no Facebook, que eu posto, elas são feitas instantaneamente. Primeiro, qual que é o meu processo? Eu vou lá no Google e pesquiso imagens. Eu determino um tema. Hoje eu vou falar de beleza. E busco lá beleza. E acho uma imagem que mexe comigo. Mexeu comigo, teve aquela química, batata. Em seguida eu vou para o texto. Então eu faço primeiro lá na mensagem mesmo, no status do Facebook, que eu tenho uma necessidade, eu Sandoval, tenho necessidade de plateia. Então ali eu tenho a impressão que as pessoas estão vendo o que eu estou escrevendo. E ali eu trabalho o texto. Para evitar erros, eu copio antes de finalizar o texto, antes de mandar a foto, vou lá no Word, não é? E lá eu faço uma revisão, eu aumento a fonte, eu tenho uma deficiência visual, então eu aumento a fonte, vou fazendo análise, imprimo, faço uma leitura e ainda vai com erro às vezes. Mas aí na hora que a pessoa está lá no embalo da leitura, acaba nem percebendo, mas tudo bem. E todas as poesias que eu posto lá, eu vou fazer um livro. Né? Já está sendo montado, já tem hoje 80 poesias em média. Isso no espaço de 6 meses que eu estou fazendo esse trabalho. E vai estar lá disposto para vocês, um livro encadernado, bonito, como vocês merecem. E terão algumas poesias que não estão lá. Então, quer fazer uma poesia? Primeiro, imagine uma história. Imagina a sua história de amor. Imagina a sua relação com a natureza, uma história voltada à vida. Quem diz que poesia tem que ter rima só? Não, não tem. Se você buscar a ordem natural, literária, não toda poesia tem. Nem toda poesia tem rima. Pega Fernando Pessoa, lê um pouco Fernando Pessoa. Lê um pouco de Machado de Assis. Lê um pouco do Sandoval também, faz favor, que eu preciso trabalhar, preciso viver. Então aprendam. Se você está na sala de aula, se você está aí preparando um texto para a sua aula de português ou de literatura, não importa, faz o melhor. E muitas vezes o melhor é o mais simples de fazer. A gente fica se preocupando em fazer textos lindos, altamente literários, mas não adianta você fazer alguma coisa na regra sem ter sentimento e emoção. Porque o leitor, muitas das vezes, não é um membro da Academia Brasileira de Letras ou de qualquer outra academia, não. É uma pessoa simples, leiga, que se encanta pela paixão com que você colocou isso. Trabalhe isso no seu texto. Você vai amar. Qualquer coisa, eu vou colocar algumas poesias aqui no YouTube para que vocês acompanhem daqui para frente. Beijão, obrigado, tudo de bom na sua vida.